Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Proclamamos a Tua palavra, a Tua grandeza, Tua majestade. Tu és exaltado, Senhor. Tu és Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso te glorificamos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estar contigo. Por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Pai querido, nessa noite, eu declaro, não sois vós o que falais, sino o Espírito de vosso Pai, que fala em vós. Proclamamos Teu Espírito Santo trazendo direção em nossas vidas. Coloca a tua mão na cabeça e diga assim comigo: Senhor Jesus, transforma e renova minha mente. Coloca a sua mão no coração, diga: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fique de olho fechado, porque comece a orar, a interceder, porque é uma palavra de Deus. Não quero abrir minha boca até poder completar o que o Senhor me deu enquanto estava adorando o Senhor. E eu estava orando e intercedendo e tentando ouvir o que o Espírito Santo estava falando. E eu vi um relógio. Eu vi um relógio, pastor. Eu vi um relógio. E esse relógio tinha algo a ver com essa igreja. Eu não sei. Então, enquanto ele falou que os tempos mudaram. Assim diz o Senhor. Tudo tem seu tempo. Receba isso no Espírito, porque não vem do homem, não vem da cabeça, não vem da alma. Tudo tem seu tempo, te diz o Senhor. Tiveste um tempo para você andar naquele entendimento, naquele conhecimento. Mas está vindo um novo tempo sobre ti. Por isso não tenha medo. Não fique com medo desse novo tempo que está chegando, onde coisas muito estranhas acontecerão para ti. Você vai se surpreender das coisas que eu farei. Você vai se surpreender da nova revelação, um tempo de novo entendimento e revelação. Tudo aquilo que você me pediu, eu te dei. Não foi? Escuta só o que estou te dizendo. Tudo aquilo que você me pediu, eu estou te dando. Eu já te dei e ainda te darei. Mas tem algo muito importante que eu preciso te dar para esse tempo, que são os dons invisíveis de sabedoria, conhecimento, inteligência espiritual, revelação sobrenatural. Isso te darei nesse tempo. Os teus olhos serão abertos para coisas novas, por isso não tenha medo. Não tenha medo. No meu relógio não existe o tempo, não existe. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e para sempre. Eu, Senhor, no mundo. Mas presta atenção, meu filho, assim te diz o Senhor. Tudo que está ao seu redor está mudando. E você precisa estar com os olhos abertos para o que está fora. Eu não mudo, a minha palavra não muda, meus princípios não mudam. Então eu te darei entendimento para esse novo tempo profético para a igreja. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba isso no seu coração, igreja. Receba isso, adore o Senhor, glorifique a Ele. Um novo tempo profético. Um novo tempo. Um novo tempo. Nova estação profética vindo para a igreja, para a tua vida. Um novo tempo. Você está alinhado com o Kairos de Deus. Grandes coisas acontecerão. Mas também de pessoas que vêm retrasadas. Então tem pegado o ritmo e a velocidade de Deus. Assim diz o Senhor. Estão chegando atrasadas. Por isso você precisa se alinhar com o novo de Deus.
Você precisa se alinhar com o que Deus está fazendo nesse tempo para a igreja. Escute o que o Espírito Santo está dizendo. Esse é um tempo novo e precisa estar alinhado com os caminhos de Deus. A igreja está vindo ressagada, atrasada no relógio de Deus. Mas levante sua mão, assim diz o Senhor: os últimos serão os primeiros. Aquele que vem último serão os primeiros. Aqueles que vêm correndo por último serão os primeiros. Se você me buscar a minha face, se você buscar a minha face, assim te diz o Senhor, os últimos serão os primeiros. Porque todo aquele que for humilhado será exaltado. Todo aquele que for abatido, Deus levantará. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Receba a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão querido. Hoje estou muito grato a Deus por estar novamente aqui. Para aquele que não me conhece, como falou aqui nosso querido pastor, apóstolo, eu sou um missionário. Eu venho de outra terra trazer, a edificar o reino, assim como vocês. Segunda de Crônicas, capítulo 34. Quero compartilhar com vocês que Deus colocou no meu coração essa noite. Essa é a campanha séria das 12 cestas, né? É isso? Glória a teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Segunda de Crônicas, capítulo 34. Aleluia. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balins, cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu ao pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém, e fez o mesmo na cidade de Manassés, e de Efraim, de Simeão, e ainda de Neftalí, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares, os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Presta atenção: no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Isaías, e vieram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim. E voltaram para Jerusalém, e entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas, para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Aleluia. Vou passar para o versículo 15. Aliás, 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. Diga comigo: achou o livro da lei do Senhor.
E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei. E deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos de que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias, Aicão, filho de Safã, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Amém. Aleluia. Uma história longa, né? Mas quando a gente ora, pede a Deus direção para não falar aquilo que vem da mente, senão aquilo que vem do coração de Deus. E se Deus está compartilhando, Deus colocou essa palavra, receba, confie que Deus tem algo para a sua vida nessa noite, amém? Quem que está sedento das coisas de Deus? Quem que está com fome, sede da nova revelação, de direção e guia para a sua vida? Eu estou, meus irmãos. Eu vou lhe confessar uma coisa. Esse é um tempo onde Deus está mudando meu chip. Onde Deus me está tirando as estruturas, tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu tinha pensado que era de Deus. E não é fácil. Não é fácil admitir que a gente estava pregando o erro. Deus está fazendo algo novo na minha vida e na vida de muitos servos de Deus. Eu estou numa fase de transição onde Deus está fazendo algo novo em mim. E é isso que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Esse é um tempo que Deus está restaurando fundamentos. Os fundamentos que quedaram sepultados através dos séculos, das gerações, sepultados por teologias erradas, por dogmas, por doutrinas, pelo espírito da religiosidade, que é um dos nossos inimigos. É o inimigo da igreja, número 1. É o nosso pior inimigo. Foi a religião que matou Jesus. Foi a religião que cortou a cabeça dos profetas. Por isso, nessa noite, eu preciso compartilhar contigo essa palavra para ti. Deus está restaurando seus fundamentos. É um tempo de restauração. Assim como Ele está restaurando o tabernáculo de Davi, Deus está restaurando o conhecimento na igreja. A Bíblia diz que o povo de Deus perece e morre porque lhe falta o conhecimento. Presta atenção. O povo de Deus perece e morre porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento, conhecimento. Não é por causa do pecado que morre o povo de Deus, nem pelo diabo. É por falta de conhecimento. Conhecimento, a palavra em hebraico, eu não entendo muito hebraico, provavelmente o nosso apóstolo sabe muito mais hebraico do que eu. Essa palavra ignorância, diz que a raiz, o vocábulo é trevas. Andar na ignorância, sem conhecimento, é literalmente andar nas trevas. E a palavra hebraica para conhecimento é luz. Jesus é a luz do mundo. Assim alumbre a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Estão aqui? Glória a Deus. O povo perece. Um tempo onde Deus está restaurando o conhecimento à igreja. Sabedoria. É o tempo de deixar de andar na ignorância. Porque quando a gente anda na ignorância, é muito provável que nós abramos uma brecha, uma legalidade para Satanás.
Quando você não conhece tudo aquilo que você tem direito, meu querido, você vai andar oprimido pelo diabo. É um tempo onde Deus está restaurando. O que nós precisamos saber nesse tempo? Que o que a ignorância tem trazido ao povo por muito tempo, a igreja não conhece quem é em Cristo Jesus. A igreja do Senhor tem dificuldades para saber qual é sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo em Cristo. A igreja precisa ter uma revelação e um conhecimento da paternidade de Deus. Que o que Deus está nos chamando nesse tempo e que o Espírito Santo está falando para a igreja. Quem você é? Quem é Deus? As pessoas dizem que falam muito de Deus, mas não conhecem quem Ele é. Por isso é importante conhecer os atributos de Deus, os nomes de Deus, os nomes do Espírito Santo, os nomes de Jesus, porque isso é a sua essência, a sua natureza, quem Ele é. Falamos que conhecemos Jesus, mas não conhecemos nada. Aí ficamos presos, prisioneiros do temor, do medo, da ansiedade, da preocupação, da doença, da enfermidade, da pobreza, da miséria. Mas se nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, você vai dar uma nova revelação, em um novo entendimento. Amém? Quem entendeu, diga amém. Aleluia. E uma das coisas que Deus está fazendo nesse tempo é que a gente conheça o nosso propósito na vida. Eu orei toda essa semana pedindo a Deus: Senhor, não vou falar nada daquilo que o Senhor não coloque no meu coração. E ontem de madrugada, às 3 horas da madrugada, o Senhor falou de propósito. Justamente algo que o pastor está lendo. O nosso apóstolo está estudando a vida com propósito, compartilhando com a igreja. Quem está sendo edificado com esse livro, A Vida com Propósitos? Maravilhoso. Só para você saber, o mundo inteiro está sedento e faminto por... Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão nessa terra? Qual é o propósito da nossa vida? Esse livro é, até o dia de hoje, o best-seller depois da Bíblia, o livro vendido no mundo. O mundo inteiro tem conhecimento, desejo de saber quem somos. Amém? E você precisa saber para que você está aqui, para que Deus te criou, para não ser confundido pelas circunstâncias e pelas mentiras do inimigo, pelas distrações dessa terra. Amém? Que o que tem a ver com essa palavra aqui que a gente leu? Rei Josias. Olha que interessante aqui. Versículo 2 diz que ele reinou, começou a reinar quando tinha 8 anos. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu confesso a você que no livro da vida gostaria muito que essas palavras sejam para mim também. Quando estiver na terra, eu não quero me desviar nem à esquerda nem à direita. Amém? Quero andar e fazer o que é reto diante dos... Isso que eu peço cada dia. Senhor, usa a nossa vida para transmitir isso para a igreja. Não é por soberbia. Eu sei que se eu faço o que é reto, o que é certo, a igreja vai se beneficiar. Amém? Todo líder de Deus, todo homem de Deus, todo servo do Senhor tem que orar por isso, para fazer aquilo que é reto diante de Deus. O problema é o seguinte, que há um espírito, um gigante dominando, chamado confusão, distração e ignorância. E não é fácil nos dias de hoje andar nos caminhos do Senhor sem se desviar à esquerda e à direita. Por isso que precisa conhecer seu propósito. Se você não conhecer seu propósito, você vai acabar fazendo besteira. Você vai ser facilmente desviado. O mundo está cheio de vozes falando. Muitas vozes. Então nossa tendência é ficar ouvindo as vozes dos sábios, dos homens espertos. Não escute a voz de ninguém que não seja a voz de Deus, que confirme o que Deus
te colocou no teu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito Santo. E não deixe ser confundido pelas vozes desse mundo. Porque há muitas vozes falando nesse tempo. Mas só uma coisa. Uma coisa é necessária. Você fazer aquilo que Deus mandou a você. Somente uma coisa faço. Assim te diz o Senhor. Deus diz que abriu uma porta aberta para a igreja. Escute, não são muitas portas, é uma porta aberta. Amém? Marta, Marta, estás muito ocupada e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa, diga comigo, uma coisa é necessária. E foi que Maria tinha escolhido a melhor parte, que é ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Escute, o Espírito Santo está falando. Esse é um tempo que a voz de Deus está falando, assim como uma estação transmissora. E esse é um tempo onde nós precisamos afinar nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para ti e para a igreja. É muita responsabilidade, pastor. É uma grande responsabilidade, porque se nós achamos que ouvimos e não ouvimos coisa nenhuma, a gente vai fazer um grande dano e prejuízo para a igreja. Amém? Josias, ele estava cheio de boas intenções. Diz que depois de Salomão, Israel se dividiu em dois: Israel e Judá. Israel teve 19 reis. Todos eles fizeram o mal, o que desagradava a Deus. Judá diz que teve 20 reis, dos quais 12 deles fizeram o que era errado. Apenas 8 deles fizeram aquilo que era certo e correto diante de Deus. Por favor, escute, isso é importante. Josias era um menino que tinha tanto paixão e fogo e zelo pelas coisas de Deus, que ele buscou a Deus. E na idade, disse, depois de 8 anos do seu reino, não sei com certeza, disse, no 18º do seu reinado, ele começou a ler o livro. O livro chega até ele. E começa a ouvir o que estava escrito no livro. Os teólogos dizem que ele leu provavelmente o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Mas eu tenho uma teoria, a mesma que falam outros homens de Deus, que provavelmente ele deve ter lido o livro dos reis. Porque no livro do rei, me acompanhe por favor, bem rapidinho, 1 de Reis, capítulo 13. Por favor, eu estou terminando, vou tentar ser breve com isso aqui. Escuta só que interessante. Muitos anos antes, uns centos de anos antes, quando o rei Jeroboão estava reinando, 1 de Reis, capítulo 13, um profeta fez predição contra o altar. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. O profeta de Deus, aqui não aparece nenhum nome dele, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos do homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo um sinal, naquele dia, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. O rei ficou tão chateado com essa palavra, ficou bravo, que mandou prendê-lo. Prendam, peguem ele! Mandaram. Quando ele falou isso, imediatamente, quando ele fez assim, diz que a mão do rei ficou seca. Aí o profeta teve que orar por Jeroboão para que seja curado. Ele entendeu que Deus estava falando através dele, né? Mas é uma história muito interessante. Teve um profeta falando sobre o que ia acontecer centos de anos depois. Logo se levanta, depois que passou todo esse tempo, se levanta Josias, homem de Deus, que ele tinha um pai
Teve um pai que foi ruim e fez o que era errado. Um avô, Manassés, que tinha feito o que era errado. Amados, não sempre os nossos pais serão o melhor modelo para nós. Mas você pode escolher seus mentores, seus líderes, que vão guiar você pelo caminho do Senhor. Amém? Deixe de culpar seus pais. Deixe de falar mal deles. Seus pais não são perfeitos. Mas essa palavra de Deus é para alguém. O rei Josias não teve bons pais. Mas ele, através de uma palavra profética, através da palavra de Deus e do seu amor e sua búsqueda de Deus, mudou o destino da nação de Israel. Amém? E ele começou uma reforma, um avivamento em Israel. Como não disse a palavra de Deus, não teve um rei como Josias. Aleluia. Amém? Ele mudou, porque ele começou a fazer o que era certo. Disse que quando ele leu o livro, ele rasgou suas vestes. Ele entendeu que tinha um livro que falava dele. Ele entendeu que a palavra de Deus estava profetizando sobre ele. E ele ficou tão entusiasmado. Ele ficou tão empolgado com essa palavra, que ele fez algo com sua vida. Ele disse, eu não quero continuar mais desse jeito, eu vou mudar. E ele entendeu o propósito de Deus tê-lo levado para o trono de Israel. E ele começou a quebrar todos os altares de Baal. E fez uma reforma. E trouxe um avivamento. Mandou a todo o povo a ler a palavra e estudar a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amados, tem um livro aqui que fala de você, que está teu nome aqui. Amém? Talvez não esteja teu nome escrito, mas o Senhor te disse nessa noite que tem alguém preocupado para que você se conecte com teu propósito, com teu chamado, com tua missão. Porque não me escolheste vós a mim, sino que eu vos escolhi para que vades e deixe muito fruto. Amém? Deus abre os céus para ti, para que deis muito fruto. O livro que está estudando, pastor, estou acompanhando aí, ele só fala sobre o propósito de Deus. E são muitas coisas que nós precisamos saber. Ele fala sobre oração. Nós precisamos adorar a Deus. Precisamos aprender o propósito de Deus em nossos relacionamentos. O arte de nos relacionarmos e nos levar bem. Temos muitos problemas com ter diferença. Se você entende o propósito de Deus com cada pessoa é diferente. Você precisa aprender a respeitar que Deus fez a cada pessoa diferente, uma da outra. Aí você vai começar a amá-la mais. Você vai entendê-la mais. Um dos problemas que temos muitos pastores, que nós queremos que todos sejam iguais a nós. Isso é impossível. Por isso que tem os dons ministeriais, que são 5. Né? Uma igreja de profetas, todos vão ser profetas, mas não todos foram chamados para ser profeta. Tem alguém que foi chamado para ensinar a palavra, tem alguém chamado para ser pastor, tem alguém para ser chamado para ser um evangelista. Diga amém. Amém. Deus está chamando nesse tempo, precisa de mestres da palavra, do ensino. Há uma vaga aí muito grande. Diz a palavra de Deus que os entendidos resplandecerão. E aqueles que ensinam a justiça, a multidão, eles brilharão como estrelas a perpétua eternidade. Daniel 12, versículo 6. Amém? Precisamos de professores, de mestres da palavra, para que possam ensinar o caminho. Amados, para concluir, se você não conhece o propósito de Deus, a tendência de você se desviar vai ser muito grande. Aí vai... E não vai chegar a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que temos que imitar aquilo que é bom. Então eu quis imitar a ele, só que nunca escutei o Espírito Santo me dizendo, não, eu não te chamei para isso.
E isso que eu estou tendo dificuldade em entender nesse tempo, que o que Deus quer de mim, dar por o caminho que o Senhor me colocou. O profeta que deu a palavra para Jeroboão é a história do profeta velho e profeta novo. É muito triste, porque eu sempre tive dificuldades, conflito com essa história. Quem leu a história do profeta novo e profeta velho? Poucas pessoas. Precisa estudar esse capítulo. 1 Reis, capítulo 3. Fala de um profeta que teve uma missão. A missão é ir entregar uma palavra. E nessa missão ele tinha uma instrução específica. Você vai pelo caminho, não volte pelo mesmo caminho. Não se desvie. Vai por aquela direção e você vai fazer o que é certo. Eu vou te abençoar. Tudo correu bem. Ele entregou a palavra. Ele disse o que tinha que dizer para o rei. Só que apareceu um camarada nessa história dizendo: Deus fala comigo também. Eu sou profeta. Filho, eu disse que era um menino novo, era um profeta novo. Um profeta jovem. Deus me disse que você precisava vir comigo porque você está jejuando e está com fome. Ele parou no caminho para descansar. Coitado, caminhou muitos quilômetros. Mas ele parou para descansar. E aí apareceu o camarada e disse: venha, filho. Venha para minha casa. Não, eu não vou, não. O Senhor disse para mim que eu tinha que ir por um caminho só. Não. Escuta só. Eu sou profeta também. Ele era um profeta já veterano, mais anos. Eu vou levar para você para casa, você vai jantar comigo, vou preparar uma refeição. É mesmo? Deus disse isso para o Senhor? É, ele disse. E ele foi com ele. E foi uma triste história porque no final o profeta jovem, ele morre. O profeta velho, ele é um símbolo, uma figura de Satanás. O padre é mentira. O profeta jovem acabou morrendo porque ele desobedeceu a instrução do Senhor. Se há uma coisa que vai acontecer nesse tempo, meu irmão, que provavelmente você vai ser distraído. Por isso você precisa andar no conhecimento da palavra de Deus. Porque você vai ouvir muitas vozes no caminho. Provavelmente as vozes das pessoas que você mais ama. Seus parentes, seus líderes, seus obreiros, não sei. Quem vai se levantar querendo te desviar daquilo que Deus tem colocado no teu caminho. Mas assim te diz o Senhor nessa noite. Ouvirás uma palavra que te diga: esse é o caminho, andai nele. Não torçais a mão esquerda nem a mão direita. Porque há caminho que ao homem parece reto, mas seu fim é caminho de morte. Amém, amados? Se você quer prosperar na sua vida, se você quer a vida abundante, você precisa pegar e receber essa palavra. Não permita nunca andar na escuridão, na ignorância. Porque quando nós andamos no conhecimento do Senhor, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa campanha é sobre cestos, né? Eu só queria compartilhar um versículo para você. Pegue sua Bíblia, Provérbios 8. E vou terminar aqui. É interessante aqui. Provérbios 8. Amém? Oh Deus maravilhoso. Provérbios 8, versículos 17 ao 21. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim. Do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher seus tesouros. Amém? Busque a sabedoria de Deus. E aquele que tem falta de sabedoria, peça, diz, e Ele te dará abundantemente. Em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra? Deus quer que você conheça seu propósito. Não ande tão confundido, nem tão certo de que está no lugar certo. Tem muitas pessoas, olha, não tem pior fracasso que você ter sucesso no lugar errado.
Amém? Não tem pior fracasso que você ter sucesso no lugar onde Deus nunca te mandou para você fazer aquilo. Por isso receba isso de Deus. Talvez não seja aquilo que você esperava, mas eu tenho certeza que essa palavra é para alguém nessa noite. Deixe de andar distraído, ouvindo vozes. Escute o que o Espírito Santo está dizendo. Se fique perto dos homens de Deus, com revelação, com sabedoria. Eu creio tudo que o Senhor está ministrando nesse altar, e nesse lugar. Eu creio. Tem coisas que não entendo. Confesso, pastor, tem coisas que não entendo. Mas eu tomo pela fé e fica mais fácil para mim. Amém? Eu estou nesse processo de transição, de mudança. Mas eu sei que se eu obedeço aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu vou ser bem sucedido. E você também vai ser. Fique de pé, amado.